Tenho certeza que pelo menos um livro dessa lista você vai pegar e você não vai conseguir largar mais. Você vai sentar no sofá e não vai conseguir levantar antes de terminar de ler. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma lista de indicação de livros que você não consegue parar de ler. Livros que são viciantes, daquelas histórias que te pegam e te arrastam e te levam até a última página, que te deixam obcecado para saber o final, te deixam obcecado para conhecer toda a trajetória dos personagens e que fim levou aquela história. Quem nunca, né? Pegou um livro gostoso assim e se dedicou por horas e horas e horas, mergulhado naquela história, mergulhado naquela narrativa, mergulhado naquele espaço gostoso e que te suga, te tira da realidade e você fica no final meio que depressivo porque você terminou de ler, você quer terminar de ler, mas quando você termina você fica mal. Tem muitos livros assim na literatura, desde livros mais clássicos a contemporâneos, desde livros mais populares, best-sellers, até livros mais eruditos. Então tem para todos os gostos, tem muitos livros assim. E é claro, gente, que isso vai depender de leitor para leitor, de leitora para leitora. Isso não é uma coisa quadrada, fechada, em que o padrão se repete para todo mundo. Até porque histórias que te sugam podem ter temáticas diferentes, podem ter estilos de escrita completamente diferentes, serem de gêneros completamente diferentes. Então, tudo isso é muito relativo. Então é por isso que eu quero deixar claro uma coisa que eu deixo claro em todas as vezes que eu faço uma lista de indicação desse tipo, né? Ou listas de indicação em geral. Essa lista é baseada na minha opinião, na minha experiência. Livros que me sugaram pra dentro e que eu queria passar ali semanas, meses, passar minha vida ali, porque eles me sugavam de um jeito pra dentro e me traziam elementos tão gostosos ou diferentes ou tão estranhos também, que eu queria viver aquela história há mais tempo. Então talvez você tenha lido já algum desses livros e não concorde, mas tá tudo bem. E aí você pode elaborar, inclusive, a sua lista aqui nos comentários, pra gente trocar ideia, inclusive sugerir livros, né, uns para os outros. Porque essa ideia de lista de livros é sugestão, tipo, ó, lê isso aqui, dá uma olhada nisso aqui que parece interessante, né? Então eu selecionei livros de escritores diferentes, de épocas diferentes, países diferentes, estilos diferentes, aqui pra você. Antes de passar a lista, gente, eu vou pedir aquele recado geral que eu sempre peço, pedir pra você se inscrever no canal caso não seja inscrito, ative as notificações, dê um like, interaja o máximo que você puder com o vídeo, assista o vídeo até o final, veja outros vídeos do canal, bota uma playlist lá e vai fazer outra coisa e deixa rolando aí pra gente ganhar minutagem aqui no YouTube, para que o canal possa crescer mais e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e também aqui na descrição do vídeo vão vários links. Dá uma olhadinha lá porque talvez tenha alguma coisa que te interesse. Violeta, da Isabel Allende, é um livro tão gostoso de ler, gente, tão maravilhoso. É um dos livros mais recentes da escritora chilena radicada nos Estados Unidos. Isabel Allende conta a história da Violeta, que é uma mulher ali que vive entre a pandemia de gripe espanhola e a pandemia de Covid. Ela é uma mulher centenária, ela nasce durante a pandemia e morre durante uma pandemia. E nesse meio a gente vê a história, é um país ali que não se fala qual é, mas a gente imagina que seja o Chile. Então toda uma história ali ditatorial, uma história política, uma história da mulher na sociedade, uma história dos trabalhadores chilenos, uma história que traz elementos diversos e é um livro delicioso de ler. Para quem se interessar em saber mais e saber uma resenha completa, ver uma resenha completa, tem aqui no canal. Jantar Secreto do Rafael Montes é um dos livros assim que me fizeram tremer. O Jantar Secreto é a história de 4 estudantes que saíram do Paraná e foram para o Rio de Janeiro estudar e começaram a fazer jantares ali para pagar umas contas, para não serem despejados, pagar o aluguel. Um deles é formado em gastronomia, está estudando gastronomia, o outro é médico, etc. E eles começam a organizar jantares privativos para a alta sociedade, fazendo toda uma mise en place ali. Só que em determinado momento, a pessoa responsável em divulgar esses jantares nas redes sociais, ele diz que ao invés de ser uma carne normal, carnes como carne de porco, carne de boi, carne de frango, eles vão servir carne humana e em alguns minutos
por, se eu não me engano, 10 mil reais cada ingresso para ir pro jantar. Os ingressos foram esgotados. E aí eles têm que dar conta de fazer isso, né? E acabam roubando um corpo do hospital, já que um deles é médico, e servem ali. E aquilo cai nas graças das pessoas e começa a ter cada vez mais gente interessada naqueles jantares. E é claro que aí os problemas começam a acontecer, né? Porque se eles pegaram só um defunto, de repente eles querem satisfazer as necessidades das pessoas que estão pagando, e pessoas de etnias diferentes, partes diferentes do corpo, cortes diferentes de carne. Então vira uma coisa maluca. É um livro que mexe um pouco com o psicológico, tem vários gatilhos. Cuidado se vocês forem ler, mas eu aconselho, leiam, porque é muito bom. É um livro assim que eu li, acho que em 2 pegadas eu não conseguia parar de ler. E Não Sobrou Nenhum é um clássico da Agatha Christie, uma narrativa onde 10 pessoas vão para uma ilha a convite de uma pessoa misteriosa, e um por um começam a morrer. E o interessante é que em cima de uma mesa, de uma bancada, há 10 soldadinhos, e cada vez que uma pessoa morre, um soldadinho desaparece. Então a gente não sabe quem é que tá matando essas pessoas, né? Por que elas estão ali reunidas? Por que estão querendo matar aquelas pessoas especificamente? É talvez o livro mais famoso da Agatha Christie, junto com Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo, só para citar alguns. Ela escreveu inúmeros livros, né? Que é considerada a rainha do crime. Então é um livro muito legal e não traz nenhum dos 2 investigadores famosos dela, que é o Hercule Poirot e a Miss Marple. Mas é um livro assim que te consome, porque você quer saber o que está acontecendo, por que as pessoas estão morrendo, quem vai ser o próximo a morrer, quem é que está matando. Então dessas narrativas que vão te levando aí, vão te sugando, e você não quer mais sair dela. Outro clássico que pra mim funcionou assim, eu não sei se funciona pra todo mundo, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. É um dos grandes livros aí da rebeldia juvenil, da contracultura, etc. É um adolescente rebelde, revoltado, interagindo com outras pessoas que estudam com ele, com a família, e ele meio que a deriva alguns dias aí, andando por algumas cidades dos Estados Unidos. É um livro que, não sei porque eu nunca resenhei aqui, mas é um dos livros que eu mais gosto na vida, assim. Eu adoro esse livro. Quem sabe um dia, né, não faço uma resenha aqui. Mas é um livro assim que me pegou muito. Um livro que me sugou muito também. Então, assim, eu adorei andar com esse personagem pelas páginas do livro. Talvez vocês riam de mim, mas tem um clássico que é um catatal, assim, um calhamaçaço. Tem resenha dele aqui, eu li esse ano. Mas que me dava um sabor na leitura muito grande. É o clássico Ana Karenina, do Tolstói. Eu não sei porque eu demorei tantos anos para ler esse livro. É um livro, claro, de um estilo muito específico, com uma cadência narrativa, com um ritmo muito específico, mas à medida que eu fui me acostumando com o jeito, e eu mergulhei naquele livro de um jeito tão grande que eu não queria sair dele. A gente leu no nosso clube de leitura aqui da Acrópole. Eu me lembro que na semana que antecedia a discussão, eu já tinha começado a ler antes, porque é muito grande o livro, tem 800 páginas. Naquela semana eu praticamente não vivi. De segunda, a gente tem os nossos encontros aos sábados, mas de segunda a sexta parece que eu só queria fazer aquilo. Eu ia trabalhar pensando na história. Eu tenho, na maior parte dos dias da semana, a minha manhã livre, ou parte da manhã, e eu trabalho o resto do dia, inclusive até a noite. Então eu me lembro de manhã acordar, tomar um café e ficar mergulhado ali por 1 ou 2 horas no livro, e aí desesperado ter que parar para voltar à vida real, trabalhar, e eu não queria sair do livro. Então é um livro assim que me pegou muito. Eu sei que não pega todo mundo, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, mas também já vi comentários de gente que amou, que mergulhou nele também. Então acredite, você é capaz de ler sim esse livro. Não é um livro tão difícil quanto parece, e você se acostuma rápido. Depois dali das 70, 80, talvez 100 páginas, você não consegue mais descolar do livro. A Estrada Lincoln é um livro que veio pelo clube da Intrínsecos para mim. Eu comprei aquelas promoções que eles fizeram na Amazon. É um livro do qual eu nunca tinha ouvido falar. É um calhamação também de 500, 600 páginas. E é um livro sobre um rapaz que sai de uma espécie de reformatório, porque ele teve um problema, e ele volta para a família, ele vai pegar o irmão, e o pai morre, né? E o irmão
acaba ficando sozinho, aos cuidados de uma vizinha. E a mãe, né, tinha abandonado a família, foi pra longe, e eles sonham em encontrar a mãe. Então eles pegam um carro, e esse rapaz que sai desse reformatório pega o irmão, tem 2 colegas que fugiram do reformatório e vão acompanhar eles, e eles vão fazer uma narrativa de viagem pelas estradas nos Estados Unidos. E também é um livro assim muito gostoso, porque também traz muitas perspectivas diferentes e te faz mergulhar muito na história. A verdade sobre o caso Harry Quebert, do Joël Dicker, um escritor suíço, mas é uma história que se passa nos Estados Unidos. É a história de um protagonista, de um personagem aí que é escritor, fez super sucesso com o livro, mas não consegue emplacar um segundo livro e pede ajuda ao seu professor, Harry Quebert, que foi professor dele de escrita na faculdade, para passar um tempo na casa dele e ver se consegue trazer de volta, né, a inspiração, digamos assim. E o mais maluco é que se descobre no terreno, no quintal desse professor, o corpo de uma menina que tinha desaparecido muitos e muitos anos antes. E aí uma menina de 14, 15 anos, e vão ver que ela teve um caso com esse professor que já era maior de idade. E aí esse professor foi responsável pela morte da menina, até onde é ético se relacionar com pessoas mais jovens, traz essa questão do abuso de menores, né? Os limites da paixão, enfim. E todo um interesse de uma sociedade, de um vilarejo que quer encobrir essa história e que tem mais ligação com essa história do que a gente imagina. Eu já tinha lido outro livro do Joël Dicker, mas esse me pegou de um jeito assim que eu só queria fazer isso. É uma história que foi adaptada pra série, que se eu não me engano tem no Globoplay, mas eu ainda não assisti. Os Supridores, do José Faleiro, que saiu no Brasil pela Todavia, é um escritor brasileiro, José Faleiro, é a história de 2 repositores ou supridores, né? Essas pessoas que trabalham em supermercados enchendo as gôndolas, né? Das prateleiras dos supermercados, e são 2 jovens ali conversando. 2 jovens da periferia que são esmagados, né? Trabalham muito, ganham pouco, esmagados por esse sistema que não deixa com que eles cresçam, não tem maneira deles crescerem pelo viés, como eu posso dizer assim, oficial, né? Assim, e eles vão buscar outras maneiras ali, eles começam a discutir questão de luta de classes e de como as classes são sedimentadas, e que é uma falácia essa questão de que você consegue, via capitalismo, subir dentro de uma pirâmide social. E eles vão se envolver com algumas questões de drogas aí e outras coisas que daí eu não posso falar. E da parte final mesmo, assim, as cenas assim muito tensas e de confrontos, e que daí realmente você não consegue desgrudar. É uma narrativa muito bem feita. Foi finalista de prêmio, ganhou prêmio, se eu não me engano. Então é um livro que vale muito a pena e me sugou pra caramba. Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, já é um clássico, tá? Dá pra dizer já que ele é um clássico. Garcia Marques morreu faz pouco tempo, mas ele escreveu esse livro lá no começo da carreira. Pra mim é uma aula de domínio narrativo. Você quer ser escritor? Quer entender como um escritor pode chegar ao ponto de dominar uma narrativa em todos os seus mínimos detalhes, e de conseguir construir visões diferentes de cada personagem, porque eles vêm para essa camada mais superior da narrativa, em alguns momentos, vários personagens dando a sua visão, a sua opinião, o seu testemunho. Então leia esse livro que vocês vão entender o que eu estou falando. Porque é de uma destreza incrível de como um fato é uma morte. Você já sabe que o fulano de tal morreu. Ponto. Parece que não tem nada mais importante na narrativa. Mas esse é um mero detalhe. É um mero detalhe porque no caminho que essa pessoa fez até chegar em casa, nas horas que antecediam a morte dela, todas as pessoas que cruzaram com ela, que viram alguma coisa em algum momento, vão falar na narrativa. E então, assim, você quer saber. Você quer saber, mas por que ele morreu? Quem matou? Quem viu? Quem tá escondendo? Quem tá mentindo? Então é uma narrativa super curta, mas que faz você mergulhar nela, e que é uma aula de como escrever um livro. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, é um livro que tem esse título, e eu já fiz resenha dele aqui no canal, e já falei quanto, né, eu tinha muito preconceito com esse livro, porque é um título muito bobo, parece aqueles romancezinhos bestinhas que só são aí pra vender. Embora eu também ache legal uma literatura que é somente entretenimento,
não tenho problema com isso, vocês sabem disso. Mas eu tinha preconceito, falava assim, ai, gente, já fica falando de casamento. Ai, parecendo coisa do Fábio Júnior, sabe? Não sei quantos casamentos. Mas, gente, como eu me enganei, como esse livro me pegou, como é só uma fachada essa questão dos 7 maridos. É a partir dos 7 maridos que essa Evelyn Hugo vai contar a própria história. Ela que é uma atriz de cinema e no fim da vida ela decide dar uma entrevista para uma personagem, para uma jornalista, que tem aí uma questão da família dela que está relacionada com a vida da Evelyn Hugo, mas essa jornalista não sabe, ela vai descobrir lá na frente o que é, né? E ela vai contar, então, é toda uma história da mulher no cinema, da indústria do cinema no século XX, da mulher vista enquanto artista, né? E de como ela precisou se esconder durante muito tempo por causa dos gostos e das orientações dela. E eu paro por aqui para não dar spoiler, mas é um livro, assim, que você lê rapidinho, a linguagem fácil, tá, gente? É um livro que tem, assim, 0 trabalho de linguagem. É uma linguagem ok e você, né, acessível, você lê. E realmente são os plots e as viradas aqui que realmente determinam a condução da história. Submissão, do Michel Houellebecq, um francês que é super polêmico. Ele tem umas opiniões, assim, um tanto quanto questionáveis sobre o mundo, mas não dá pra negar que esse livro, Submissão, é um livraço. Nas eleições presidenciais, quando ele escreve esse livro lá no começo dos anos 2010, né, e se eu não me engano as eleições acabam sendo em 2022, então seria um futuro meio próximo aí, o Partido Islâmico, que existe na França, eles acabam vencendo as eleições para presidente e eles transformam o país de um país laico num país islâmico, né? A gente sabe que a França é um país que recebe uma imigração islâmica muito grande, de povos em que a religião islâmica é muito forte, né? E muito se fala de que, olha, eles vão tomar o poder, eles vão se organizar e vão à força tomar o poder. Na verdade, eles são eleitos democraticamente e eles vão pouco a pouco transformando o Estado num Estado religioso, num Estado confessional islâmico, né? E a gente vai vendo isso pela perspectiva de um professor universitário, né? Que vai vendo, então, toda a sociedade mudar, o quanto ele se sente incomodado com isso, mas a partir do momento que ele vê certos benefícios disso, né, ele passa a não se incomodar tanto assim. Vale a pena o livro, gente, é bastante polêmico nessa questão, uma questão delicada da imigração, da religião, etc. Mas é um livro muito bem escrito. Última Hora, do José Almeida Júnior, livro que venceu o prêmio Sesc de Literatura, ou seja, é um livro de literatura brasileira contemporânea. Eu conheço o José Almeida pessoalmente, é um cara muito bacana, é um baita escritor, depois disso já publicou mais 2 livros, e conta ali os bastidores do jornal Última Hora, do Samuel Weiner, que é um jornal que existiu no Rio de Janeiro, que é um jornal que apoiou Getúlio Vargas. Então a gente vê ali os bastidores das tensões políticas ali que precedem ali o suicídio do Getúlio Vargas em 1954, e todos os elementos ali que são da ditadura Vargas, das pessoas que são contra o Vargas, e então assim, e do posicionamento do jornal nesse meio tempo, né? Então é um livro que é um livro de ficção, mas que é um livro cheio, recheado de coisas da história do Brasil, e também é muito difícil você desconectar dele, você não quer parar de ler. A Vida Real, de Adeline Dieudonné, uma escritora belga pouquíssimo conhecida no Brasil. O livro dela saiu pela Nós. É a história de uma menina, é quase que um romance de formação feminino, ali o que é meio raro, né? Geralmente é muita perspectiva masculina, então é muito legal colocar esse foco na menina. Ela vive em uma família bastante complexa, porque o pai é uma pessoa bastante violenta, uma presença que tem um impacto muito grande na família, porque causa muito medo. Acontece uma questão com o irmão, e o irmão de quem ela cuidava passa a ficar muito preso ao pai, que é armamentista, que gosta de caçar, que tem aquele discurso repetido à exaustão na sociedade, né, de que o homem tem que ser macho, a mulher etc, a mulher tem que se preservar porque é mulher, etc, etc. E mostra essa menina, então, a relação dela com a escola. Ela é uma menina muito inteligente, é uma menina que está à frente do seu tempo, ela está com a cabeça de muito mais velha, ela tem um QI muito alto, ela tentando cuidar do irmão, ela tentando se proteger do pai, tentando proteger a mãe do pai, e também se apaixonando
dando aí na adolescência, para uma pessoa até um pouco mais velha, ela tendo que lidar com isso tudo. E um livro que aparentemente é um livro de mergulhado no eu, de repente vira um thriller, assim, que tira o teu fôlego. Então, é um livro curto, é um livro com capítulos curtos também. É muito gostoso de ler, eu recomendo muito. E para terminar, para esse vídeo não ficar tão longo, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marçal Aquino, que já virou um clássico contemporâneo, um livro cult, um livro já adaptado para o cinema, com Camila Pitanga no papel da magnífica Lavínia. A história do Calbi, um fotógrafo que sai de São Paulo e vai para o interior do Pará para fazer fotografias, acaba ficando, ele quer fotografar as prostitutas que ficam ali numa cidade que tem jazidas ali, né, que tem minas, exploração de minério e pedras preciosas. Então muita gente é atraída para o local, porque, né, rola muito dinheiro. Então ele vai ali para fotografar essas mulheres e acaba, de fato, se relacionando com uma mulher muito misteriosa, que tem dupla personalidade, que é casada com um pastor. Vai deixar esse personagem de cabeça pro ar, e eles vão ter uma tórrida relação de amor, e que vai acabar, na verdade, como vocês devem imaginar, né, causando muitos problemas para os dois, mas também para todo um sistema ali num lugar que é muito, muito violento. É um dos livros talvez um dos melhores livros que eu li publicados no século XXI, colocando Brasil e mundo, viu, gente? É um livro incrível, eu acho que eu já li 2 ou 3 vezes esse livro e espero um dia novamente reler mais uma vez. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, é uma lista muito pessoal, muito individual, e espero ter colaborado e indicado livros legais para vocês lerem aqui. Se você lê um dia algum desses livros, ou se você já leu algum desses livros, escreva aqui nos comentários a sua opinião e também faça a sua lista aqui de livros que você não consegue parar de ler. Se você achou legal o formato, escreva aqui nos comentários pedindo a parte 2, se tiver, né, muitas visualizações, muitas curtidas e muitos pedidos, eu faço uma parte 2, porque eu fiz uma lista imensa aqui e não cheguei nem na metade. Sem mais, então me despeço ficando por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!